Bom dia para você, espectador. Bom dia para você, ouvinte. Hoje, mais um novo episódio do nosso podcast Pode Falar. Nós viemos entrevistar nossa atleta do Karatê, nosso campus IFRN, Campus Paranaguá, a nossa querida Maria Clara Alexandre da Silva. Ela que é experiente no Karatê, pegou muitas medalhas e iremos entrevistar ela para falar um pouco sobre bem-estar e saúde do Karatê. Então, bom dia, Clara. Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Estou ótima. Tudo bom. Fico feliz com isso. Bom, vamos começar com as nossas perguntas. Eu vou perguntar, respondo e vamos ficar um bate-papo legal aqui. Bom, claro. Então, com quantos anos você começou o Karatê? Qual é a sua experiência? Como você começou o Karatê? Conta um pouco da sua trajetória. Mas minha trajetória meio que começou no ensino fundamental. Eu acho que eu tinha uns 6 anos por aí. Eu estava no primeiro ano ainda. E eu lembro que tinha uns meninos que faziam bullying comigo. Então, tipo, sempre tinha essa parte, eu quero defender. Então, eu cheguei lá, ficava falando pro meu pai, pai, eu quero karatê, mãe, eu quero karatê. E minha mãe chegava e falava, não, você vai pra atleta. Eu não queria. Aí, um tempo depois, acho que eu já tinha uns 10 anos, foi quando eu tinha 10 anos que eu comecei. Meu pai achou uma academia e me colocou lá. Comecei a treinar, eu lembro que só tinha eu de menina. Então foi assim, uma parte bem chatinha no começo, porque você dá ficar só com um homem adulto praticamente treinando, e eu lá criança, sem ninguém da minha família também. Mas aí passou um tempo, meu pai entrou, meu irmão entrou, e meio que ficou essa parte da família lá, e eu fui evoluindo, e hoje estou aqui, faixa marrom, tenho 16 anos, faz 6 anos já que eu treino. Eu acabei parando ano passado, mas independente, eu já ainda tenho essa experiência. E isso, basicamente. Hoje você é feliz com esse processo Karatê? Você acha que ser um Karatê você seria muito diferente? Se a parte mental seria. Como é que se está Acho que, somente na parte da disciplina, na parte mental, como você falou, a parte da disciplina foi muito importante, porque quando você entra no dojo, você tem que respeitar o sensei, você tem que respeitar todo mundo, independente de faixa. Eu sou faixa marrom, faixa preta, eu tenho que respeitar o faixa branca. Assim como ele também tem que respeitar. Então a gente acaba tendo essa noção de respeito, tendo a parte mental também de competição, a gente tem que estar sempre lá de boa, descansado. Legal. Você gosta de praticar o Karatê? Eu gostava muito, inclusive, porque sempre chegava, treinava, sempre fui uma menina muito de esporte, então eu sempre estava envolvida em muita coisa. E eu acho que o Karatê foi a única luta que eu realmente quis praticar, que eu gostei, que eu disse, é pra mim, isso que eu vou fazer. Legal. Mas hoje você pratica, como é que você está hoje com o esporte? Como é que você está com o Karatê? Hoje em dia eu não estou praticando, eu acabei entrando aqui no nosso campus e fui me envolvendo em outros esportes. Legal. Aí, hoje eu estou aqui, né? No basquete, essas coisas. E acabei largando o karatê no ano passado. Legal. Fico feliz então que você ter aprendido a se defender e poder, quando alguém fosse mexer com você, eu já sabia. Já, né? Entendeu? Mas enfim, próxima pergunta. Quais são os aspectos do Karatê que o tornam uma atividade física completa e equilibrada? E também e respeitosa? Como é que é? Essa parte do karatê ser um equilíbrio é porque a gente trabalha muito com a parte mental e com a parte assim, um pouco tudo. A gente trabalha a perna, a gente trabalha a parte do quadril, braço, tudo praticamente. Tem outras lutas, eu não posso falar com toda propriedade, mas pelo que eu vejo, não trabalha tanto como o karatê. Eu acho que a gente sempre é bem comparado nessa parte. A gente tem os chutes, a gente tem as defesas em braço, soco com braço, muitas outras coisas. E a outra pergunta que você fez, que foi mesmo? Como é que faz para deixar um esporte tão completo, equilibrado e respeitoso das lutas? Respeitoso. E outra pergunta que eu achei até me veio aqui na cabeça. O que é que faz o karatê ser diferente dos esportes? Mas, pegando essa parte do karatê diferente assim, dos esportes, o que eu poderia colocar é essa disciplina. Porque a gente chega, a gente tem que estar lá respeitando. Sim. Tô com raiva de alguma coisa, a gente tem que manter a cabeça. Tem que chegar lá e tá com a cabeça no tatame,
posso dizer assim. Foco, concentrado. Tem que ter o foco. Você tem que respeitar sempre todos os atletas que estiverem no jogo. Ah, mas tal pessoa me desrespeitou. Isso aconteceu. Chega, conversa, volta, tudo bem. Se não aconteceu, boa. Essa parte do caráter também sempre equilibrado, como eu falei, a gente trabalha muito o corpo todo e o condicionamento físico a gente faz esforço grande, a gente faz muito esforço. Eu lembro que quando eu treinava, principalmente para a competição, que eu passava a tarde todo dia treinando, ia para a academia à noite, treinava junto com o pessoal. Eu lembro que eu chegava em casa muito cansada, chegava exausta, porque meu braço não aguentava, as pernas, nada. Parte mental também. A gente nunca tá lá 100%. A gente tem que dar 120% do treino, mas quando chegar na competição a gente não vai dar isso. Então a gente tem que treinar dando mais de si do que quando vai chegar na competição. Porque quando chegar na competição, nenhum atleta consegue chegar lá e fazer 100%. Porque já vem treino, sabe? Nervosismo também, muitos aspectos influenciam isso. Então a gente tem que estar treinando mais do que o corpo aguenta para chegar lá e conseguir fazer pelo menos uns 80% do que você pratica, 100%. É isso. E treinando bem, os seus 80% podem ser considerados 100, 120. Com certeza. Ajuda bastante na parte da saúde da gente também, nosso bem-estar. Porque quando você começa a praticar, você não vai se alimentar mal, você não vai viver comendo, sabe, pipoca, biscoito, essas coisas. Você vai ter que manter uma alimentação para o seu corpo aguentar. Senão você vai treinar mal, vai ter que se tornar ruim isso. Então, Legal, vamos para a próxima pergunta. Como a prática regular do Karatê, como você citou agora, pode beneficiar pessoas de diferentes faixas etárias em termos de saúde e bem-estar? você está fazendo aqui no meu pai, né? Sim. Se for pergunta, mas quantos anos ele tem? Ele tá quase 60. E você com 16? Isso, tô com 16. Diferença grande. O meu pai, por exemplo, eu lembro que ele começou a treinar muito novinho, mais ou menos a minha idade. E acabou parando e voltou assim que eu voltei. Acho que ele voltou com uns 47 anos por aí, foi alguma idade dessa. E eu lembro que antes disso, na verdade, na época da pandemia, o meu pai pegou pneumonia. Há poucos anos. Sim, foi em 2020. Em 2020 ele pegou pneumonia e faz essa prática do karatê ainda, ele já tinha certa prática. Eu lembro que os médicos, minha mãe me avisou, né, falou, os médicos chegaram e falaram, vai ter cirurgia, isso. Ele fez a cirurgia e em questão de, acho que 10 dias, uma semana no máximo, ele já estava bem. Já estava bem de boa. Quando ele estava na parte da fisioterapia lá no... esqueci o nome agora, mas na parte da fisioterapia, as doutoras mesmo chegavam para ele e falavam, rapaz, você está evoluindo muito bem. Tem gente aqui que já fez cirurgia há muito tempo e está pior que você. E isso foi a questão do karatê. Foi a questão do karatê, caminhada que ele fazia, ele corria muito também. Regularmente? Isso. Ele caminhava todo dia de manhã. Todo dia de manhã ele fazia 10 km. Assim. E depois disso ele melhorou mesmo, voltou, começou a treinar, voltou. Hoje está faixa preta. Fazia também natação, então isso ajudou muito. Em mim, acredito que quando eu cheguei aqui no campus, eu comecei no vôlei e depois eu fui pro basquete. No basquete a gente corre muito, a gente faz muito esforço também. E quando eu praticava, eu lembro que assim que eu passei essa mudança do esporte pro basquete, eu não senti tanto meu corpo, porque eu já estava acostumada. Mesmo que no karatê a gente não corra tanto, a gente não, sei lá, esteja pulando direto, fazendo essas coisas, mas a gente está acostumado a fazer um esforço muito grande no nosso corpo. Então, isso acabou sendo um benéfico para mim. Sim. Até hoje mesmo, acaba sendo benéfico. Hoje em dia, eu não tenho tanto condicionamento físico que eu tinha, porque eu parei, mas eu acredito que quando eu praticava, eu tinha um condicionamento físico muito ótimo. Minha saúde era muito boa. Minha saúde estava aqui quando eu fazia karatê e agora ela desceu um pouquinho. Mas com a prática dos outros esportes que eu faço, ainda estou bem. Sim. Siga esse raciocínio. Qual o papel do karatê na promoção do bem-estar emocional e mental?
Bem-estar mental, eu acredito que, tipo, quando a gente chega na academia, é uma coisa muito rigorosa. Sim. Porque você chega lá, o sensei não vai falar assim, faça assim, não sei o quê. A gente chega lá acostumado com grito. Toda hora é grito, você chegando falando a verdade assim na sua cara. Dizendo, você vai ter que fazer isso aqui, senão você não melhora. Então, Vai ser bem direto no ponto. sim, é muito rigoroso, principalmente dependendo do estilo que você faz karatê. Porque hoje em dia, eu fazia o Shotokan, estilo tradicional, e meio que se separou. Separou por um lado competitivo e o tradicional. Então, o tradicional ele pega essa parte de antigamente, que os professores eram muito rigorosos, que você chegava e tinha que treinar bem, e na competição ele é mais de boa, é mais um técnico, é como um amigo, praticamente. Então, essa parte mental te ajuda a ser forte, porque na hora de autodefesa, como eu sou mulher, isso acontece muito nas ruas, qualquer canto, ajuda muito a você manter a cabeça no lugar e chegar lá e fazer. Eu tenho que me defender. Vai. Chega na competição, claro que na competição não é para todo mundo, por exemplo. Eu lembro que eu tinha muito problema de nervosismo, então chegava lá, eu dizia, chegar aqui bancada, vou botar um mochilinho aqui e vou dormir. Porque me ajudava a não pensar na competição, então ia dormir. Eu ia dormir, tá na sua hora. Acordei, bora. Mas quando chegava lá, eu ficava nervosa. Mas depois que, competi a primeira vez, cheguei lá, fiz o meu primeiro kata, ou lutei a primeira vez. Chegou, o professor falou pra mim, claro, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai, agora é com você. Eu lembro que teve uma competição, que eu fui lá em Mossoró. Na primeira luta, eu tava... Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 14, 14 era 15. Sim. Acho que foi em 2019, ou 2021. Foi 2022. 2022 a gente chegou lá, foi em Mossoró, a gente foi pra Mossoró. Eu lembro que eu passei a noite clara, porque eu não conseguia dormir, eu tava muito nervosa. E chegou um dia depois, a competição foi competir tardezinha, às 4, 3 horas. Eu já tava muito cansada. Mas eu cheguei lá na hora da luta e comecei. Na verdade foi o kata primeiro. Quando chegou o kata, eu fiz o primeiro kata, eu tava muito nervosa. Eu perdi ali. A partir do momento que eu tava nervosa, entrei no tatame, já me tremendo, nervosa, eu perdi. Foi dito e feito. Quando chegou, quando foram apitar pra ver quem tinha ganhado, a menina ganhou. Eu perdi. Depois teve a luta. Quando foi pra luta, eu já cheguei mais focada. Já sabia o que eu tinha que fazer. Cheguei na luta, ganhei a primeira, a segunda acabei perdendo, por causa também de habilidade da menina. E eu lembro que a torcida era gritando direto, falando com a menina, falando, bora, outra pessoa. E eu lá, tava focada. Eu lembro que tinha um técnico me ajudando, e ele tava tentando falar comigo, mas eu tava tão focada que eu não tava escutando ninguém. Eu só escutava a gente na luta e o árbitro. Então, essa parte mental, quando você tá treinando e o professor é rigoroso com você, é para te ajudar em outra hora. Pode te ajudar, seja na defesa pessoal ou seja na competição. Isso ajuda bastante. Legal. Acho muito importante isso, que trabalha foco, concentração, tanto fora do tatame e dentro do tatame. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Se continuar essa linha de raciocínio da capacidade física, capacidade não, condicionamento físico, mental, emocional, como o karatê contribui para a melhoria da saúde física e mental dos praticantes e de que maneira o treinamento do karatê pode fortalecer os músculos e aumentar sua resistência, tanto dentro da luta, de tatame, ou tanto fora, como você disse nas ruas, no dia a dia. Essa parte da resistência do nosso corpo vem com o treino. Você vai treinando, você vai adquirindo. Porque, por exemplo, com o vôlei. A gente no vôlei, a gente está acostumado a correr, saltar e atacar. No karatê, a gente tem que correr, para melhorar o funcionamento físico mesmo, para melhorar a respiração, essas coisas. E na hora que a gente está lutando, a gente tem que fazer um movimento rápido e com força. Então, eu vou socar, eu vou fazer um movimento rápido, eu vou ter que fazer um movimento com muita força. E eu vou ter que misturar isso tudo em um só golpe. Eu vou ter que estar focada no meu soco, eu vou ter que estar focada na minha postura, nas minhas pernas. E eu tenho que fazer um esforço muito grande. Porque para você manter uma base e você se concentrar em fazer outro golpe com força, isso cansa muito.
Então, no decorrer dos treinos, eu acho que eu demorei 1 ano mais ou menos para pegar um condicionamento físico bom. Demora. Porque cansa muito mesmo. Eu lembro que em casa, quando eu estava treinando para competição, meu pai pegava uns pesos de 1 quilo, 2 quilos, colocava nas minhas pernas e colocava nos meus braços. Eu ia lá treinando. Eu lembro que eu fazia no máximo tipo 20 socos, ele estava muito cansado. Estava morto. Pensava muito. Meu pai mesmo, hoje em dia, ele treinando do jeito que ele está, ele cansa de 50 socos, mas ele já está acostumado a ir treinando. Eu lembro que ele começou com 10, com 20 e depois, agora ele está em 50, né? Então essa parte mental também do mesmo jeito. Você vai treinando depois dos treinos. Tudo vai evoluindo depois você vai treinando. Se você parar, vai diminuir um pouco, mas quando você voltar, você vai montar um pouco mais rápido do que uma pessoa que vai iniciar. Inclusive, falando sobre isso, há quanto tempo você parou de treinar karatê? Eu parei de treinar no meio do ano passado. No ano passado, então faz o que? Mais de um semestre, mais ou menos? Faz quase 1 ano. Eu lembro que eu parei, eu acho que foi em finalzinho de agosto para começo de setembro. Entendi. Vamos seguir essa linha de raciocínio e tal. A próxima pergunta. Como o karatê, quais seriam as dicas ou recomendações para os praticantes de karatê que você poderia para manter o estilo de vida saudável fora do dojo? Porque querendo ou não, como você falou agora, demora para ter um conhecimento físico, para você estar bem, né? Pegar a resistência, ter bom condicionamento mental e emocional. Como é que você vai fazer isso fora do dojo? Dando prioridade a esse ramo? Eu acredito que trabalhar a alimentação e em casa mesmo, você fazendo exercícios, você chegando lá, vou treinar, hoje vou fazer, sei lá, abdominal, vou fazer tantos socos, vou fazer tantos chutes. E assim vai evoluindo. Na parte da alimentação também, você tem que manter uma alimentação boa, você não pode comer muita besteira, como eu tenho falado lá no início. Você não vai estar se alimentando de pipocas, doces direto, claro que uma hora você vai comer, mas não com tanta frequência, porque isso atrapalha. Querendo ou não, atrapalha a sua saúde mesmo e atrapalha, você vai estar treinando lá. Claro que você vai estar um pouquinho mais pesado, vai estar com uns quilos a mais. Então você tem que estar lá treinando para manter o seu peso, por causa das competições mesmo, se você for competir. E se você não for competir, para manter uma saúde boa, uma saúde estável, para não ter tantas doenças, para não ter o risco de se lesionar também. Sim. Porque, não querendo ou não, quando você vai treinando os golpes, vai melhorando, vai fortalecendo seus músculos. Então, quando você está lá, tipo, eu vou saltar, eu vou fazer tal coisa, eu vou saltar. Quando você está lutando também, o risco de se lesionar é muito menor. Na mesma competição aquela que eu fui, em Mossoró, eu lembro que o tatame ele era muito liso. Então, se a gente escorregava muito. Então, se a gente não tivesse uma boa base, a gente não iria conseguir manter a base lá na hora e voltando. Teve uma vez que eu estava lá lutando com a menina, lutando, e acabou que eu peguei um pedaço do tatame e meu pai meio que grudou. Então eu dei uma tirada e na mesma hora eu me joguei para trás, porque foi instinto. Porque eu sabia que se eu continuasse, fizesse outro movimento, eu ia me lesionar. Ia acontecer alguma coisa comigo. Mas eu também não me lesionei justamente por causa do meu treinamento. Porque eu treinava em casa, então eu já tinha um certo fortalecimento do meu músculo. Ou seja, estava bem de boa. Já estava preparado, né? Isso, já estava bem preparado. Que bom. E baseado, aconteceu uma situação parecida com essa fora do tatame do jogo, você já está com fazer. Se acontecer qualquer coisa, no vôlei que pode se lesionar também, como no basquete que eu também pratico. Se eu, sei lá, for cair, quer dizer, saltei muito alto. Se eu for cair, eu sei o jeito que eu vou ter que cair. Senão, pode acabar, tipo, colocando muito peso na perna, muito peso em outra e acabar lesionando, acontecendo alguma coisa. Sim. Bom, para finalizar esse nosso outro episódio do nosso podcast Pode Falar, nós vamos pedir uma dica para você. O que é que você falaria? O que é que você aconselharia? Que dica você daria para alguém que pensa ou quer iniciar, usar o karatê como atividade física?
bem-estar e para melhorar a saúde também. O que você recomendaria? Mas a única coisa que eu posso recomendar é que, primeiramente, é que faça, porque Sim, é uma arte que vai te ajudar na autodefesa, vai te ajudar em muitas coisas e vai ajudar na parte física. Vou citar o meu pai, como exemplo. Meu pai, eu lembro que ele começou, ele se sentia muito pesado, ele estava muito gordo, então ele foi começando, ele foi sentindo que a saúde dele foi melhorando, e de fato foi. Ele foi se tornando um pouco mais magro, o condicionamento físico, a respiração dele foi melhorando, por causa disso que ele melhorou mais rápido, né, quando ele teve a cirurgia. E citando ele, a única coisa que eu posso dizer é isso, que a saúde melhora muito, e como crianças e pessoas da minha idade, a mesma coisa. Eu lembro, assim que eu comecei, eu era bem gordinha. Não, isso, eu era bem gordinha. Depois eu fui emagrecendo, fui tomando corpo. E hoje eu tô, né? Hoje eu tô bem mais de boa, hoje eu tô bem comigo mesmo e tudo bem. Ah, que massa, legal. Bom, fico feliz por você ter participado e ajudado a gente. Muito Mas obrigada. essas dicas são muito importantes para quem está assistindo a gente, no caso. E também para mim, eu fico feliz com isso, essa entrevista. Obrigado. Isso aqui foi mais um episódio do nosso podcast, pode falar. Esse episódio foi justamente falar sobre o Karatê e principalmente como ele atua no bem-estar e na saúde das pessoas dentro e fora do dojo, do tatame. Dojo, no caso, o que é um dojo? Claro, você queria O dojo seria a área que a gente treina, o tatame. Sim. Praticamente é a mesma coisa. Sinônimos, no caso. Isso, praticamente sinônimos. Mas é a área que a gente, de fato, entra lá e treina. Entendi. Então agradeço, Clara. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigado a você, espectador. Obrigado a você, ouvinte, que está ouvindo e vendo esse nosso novo episódio do Pode Falar. Fico grato com isso. Então, até a próxima.